Uma monarquia, o que mais se aproxima de uma família real é um clã de homens sedutores e mulheres charmosas, os Kennedys. Adorados nos anos 60, longe do poder desde então, os príncipes da família Kennedy entraram num inferno astral. Uma interminável lista de escândalos, culminando ontem na ordem de prisão contra o jovem William Kennedy Smith, acusado de violentar uma mulher. O repórter Paulo Henrique Amorim revela o lado escuro da família Kennedy. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Nada mais parecido com Kennedy do que outro Kennedy. Grow old and we all lose our charms in the end. Tem sempre uma mulher no meio da história. Marilyn Monroe passou de John Kennedy, o presidente da República, a Robert Kennedy, o ministro da Justiça. Depois deles, ela morreu. O patriarca da família, Joseph Kennedy, produziu uísque durante a lei seca sob a proteção do líder mafioso Frank Costello. Ficou muito rico e namorou a Marilyn do seu tempo. A irresistível Gloria Swanson, a estrela do antológico filme Sunset Boulevard. Com a desculpa de produzir um filme dela, Joseph levava a Gloria para a casa de praia em Palm Beach, na Flórida. E a mãe dos Kennedy, Rose, fingia que acreditava naquela ligação apenas empresarial. Fingia com tal perfeição que Swanson uma vez disse assim: ou Rose é uma idiota, ou é uma santa, ou então é uma atriz melhor do que eu. As histórias dos Kennedy nem sempre terminam com uma piada. Depois de uma festa animada, o jovem senador Edward Kennedy, bêbado, resolveu dar uma carona para a secretária. Ao atravessar uma ponte da ilha Chappaquiddick, o carro caiu dentro d'água. Ela, Mary Jo Kopechne, morreu afogada. Ele se salvou. E levou 10 horas para contar à polícia o que tinha acontecido. E contou de tal forma que ficou em liberdade. Isso foi em 1969. Slammin'. Hoje, há um Kennedy envolvido com uma moça bonita, tem bebedeira, na beira da praia, carona de carro e a suspeita de um crime. Só que o William Kennedy Smith pode ter um destino diferente de Edward, do tio, depois de Chappaquiddick. Dessa vez, a vítima sobreviveu e pôde contar a sua versão da história. A versão da moça para a polícia foi a seguinte: na madrugada de sexta-feira da Paixão para sábado de Aleluia, ela e o William vieram aqui para a praia, para esse lugar aqui da praia. Aí o William disse que queria cair na água. Começou a tirar a roupa, ficou nu e foi para a água. Ela não gostou da história e andou nessa direção, passou por aquela porta para ir para casa. Quando o William percebeu que ela estava indo embora, ele saiu correndo da água, nu, passou por aqui, atravessou aquela porta e foi encontrar com ela na beira da piscina. E na beira da piscina, o William estuprou a moça. Todo milionário americano que se preza tem uma casa de praia em Palm Beach, perto de Miami, mas sem a confusão de Miami, é o paraíso tropical com a mais alta renda per capita do mundo. A maior rua comercial tem, uma ao lado da outra, como se fosse a coisa mais comum, algumas das lojas mais caras de Nova York e Paris. Nenhum escândalo com a família Kennedy, ocorrido logo ali na beira da praia, consegue transtornar a vida de Palm Beach. A delegacia policial parece uma boutique. E o porta-voz da polícia, Craig Gunkel, me contou que os Kennedy não são nem mais nem menos que os outros milionários da cidade. Eu perguntei como é que a polícia chegou à conclusão de que o William tinha estuprado a moça. Isso é sigilo, ele disse. Mas Craig não tem a menor dúvida. Houve um crime. Eu perguntei se a família Kennedy, tão poderosa, não tinha atrasado o início das investigações da polícia. Ele não gostou da pergunta.
mas jurou que não recebeu pressão nenhuma dos Kennedy. A jovem estava indignada. Claro que a moça foi estuprada. Não há nenhuma dúvida. Os Kennedys acham que vão se livrar disso só porque têm dinheiro, ela disse. A gerente de uma joalheria é mais cética. Ela acha que a jovem sabia exatamente o que ia encontrar àquela hora da noite na beira da praia. Os três Kennedy tinham ido passar a Semana Santa em Palm Beach. Uma noite, foram para o bar mais badalado da cidade. Beberam. O pai e o filho, Patrick, que é deputado estadual em Rhode Island, queriam voltar para casa. Estavam sem carro e pediram carona a uma moça, Michelle Cassoni, garçonete de um restaurante vizinho, e foram embora. Em casa, o senador tirou as calças e foi para a sala vestido numa camiseta comprida. Não falou nada, virou as costas e foi dormir. Michelle ouviu uns barulhos numa sala ao lado, mas não viu ninguém. Deu uns beijinhos em Patrick e foi para casa, segundo o depoimento dela à polícia. Um repórter tentou desmascará-la, mostrando que ela tinha posado nua para uma revista de segunda classe. Mas até aí tudo bem. O problema foi com a outra moça. Ela tem 29 anos, é mãe de uma menina de 2 anos, é solteira e enteada de um industrial rico. Dirigindo o próprio carro, ela aceitou o convite para ir ao número 1095 do Boulevard Oceano Norte. A mansão dos Kennedy tem 6 suítes completas e vale por baixo 1 bilhão de cruzeiros. Segundo ela, foi William quem teve a ideia de ir para a beira da praia ver o sol nascer. Aparentemente, tudo não passaria de mais um episódio de uma noite divertida. E provavelmente tudo estaria esquecido hoje se o pai de William, Stephen Smith, casado com Jean, uma irmã de John, não tivesse morrido. Era ele quem apagava os rastros da família Kennedy. Margaret Ann é a dona do O Bar, onde tudo começou. Ela me contou que os Kennedy e as amigas estavam se divertindo muito. O senador, aliás, ela diz, é um bom amigo da casa. Eu perguntei se ela estava lá na sexta-feira fatídica. Ela me disse que, como era sexta-feira santa, ficou em casa. Ela própria não acreditou na mentirinha e riu. Depois me contou que naquela noite havia uma outra celebridade na casa, Ivana Trump, ex-mulher do milionário falido Donald Trump. Os Trump, é claro, têm uma casa na cidade. Pelo acordo do divórcio, Donald autorizou Ivana a usar a casa 1 mês por ano. Eu perguntei se o senador Kennedy, que também é divorciado, tinha conversado com Ivana Trump naquela noite. Margaret Ann não disse nem que sim, nem que não. O que se vê no O Bar, se esquece. Aqui em Palm Beach se diz que quando o diabo não tem nada para fazer, ele vem ao O Bar. É um bar de tradição, os Kennedy são muito conhecidos aqui. Ted Kennedy, por exemplo, senta sempre no bar, pede uísque Chivas Regal, dose dupla, com gelo, sem água. Nesse bar aqui, rapazes que têm dinheiro há muito tempo vêm se encontrar com moças que estão há muito tempo sem dinheiro. Edward, o irmão mais moço de John e Robert, tem o hábito de se portar mal em público. Uma noite, no sofisticado restaurante La Brasserie de Washington, ele agarrou uma garçonete. Jogou ela em cima de um colega, um outro senador, depois se jogou por cima e ficou roçando na moça. Outra vez, também no Brasserie, ele e uma advogada de uma empresa de lobby estavam numa sala reservada. A certa altura, cederam à tentação no tapete vermelho. Foram surpreendidos embaixo da mesa pela garçonete que foi servir o café. Edward não é o Kennedy mais mulherengo. Quando John Kennedy foi assassinado em Dallas, em novembro de 63, constatou-se que a segurança da Casa Branca naquele governo estava mais preocupada em evitar que a opinião pública descobrisse as aventuras amorosas do presidente da República do que em evitar um atentado. Em torno da piscina da Casa Branca, no governo Kennedy, houve muitas festas, com moças nuas em pleno dia. Havia um par de louras que faziam parte de um suposto pool de secretárias que iam servir o presidente no turno da noite. Jacqueline Kennedy chamava elas de as cadelinhas favoritas da Casa Branca. Kim Novak, a deslumbrante Angie Dickinson e Jane Mansfield, também conhecida como o Busto.
Todas essas faziam parte do elenco das festas na Casa Branca. Quem se encarregava de reuni-las e apresentá-las ao presidente da República era quem? Frank Sinatra. John Kennedy tinha um ponto fraco. Gostava de sexo em grupo, de festinhas, na Casa Branca ou no apartamento de amigos à beira do rio Potomac, que corta Washington. Na noite do dia em que ele tomou posse, 20 de janeiro de 1961, quando a América parecia estar coroando um rei, na noite desse dia, o presidente, já empossado, foi comemorar com uma exclusiva festa de sexo em grupo, fora da Casa Branca. A essa altura, o casamento com Jacqueline, que preenchia a imaginação de todas as jovens americanas, era a plebeia que encontrou o príncipe encantado. Mas quando eles chegaram à Casa Branca, o casamento era apenas uma sessão de fotografia. Como disse um amigo, Jacqueline vagava pela Casa Branca como se fosse a única sobrevivente de um desastre de avião. Um dia, Jacqueline encontrou uma peça íntima de mulher no próprio quarto e fez questão de entregar ao marido, dizendo: "Toma, não é o meu tamanho." A seguir, triângulo amoroso na Casa Branca. Marilyn Monroe pula da cama do presidente Kennedy para a do irmão dele, Bobby. Os pontos mais aristocráticos da Avenida Madison, aqui em Nova York, tinha a suíte presidencial sempre pronta para receber o presidente John Kennedy. Diziam até que havia uma ligação entre o Carlyle e uma estação de metrô que fica aqui perto, mas ninguém nunca viu isso. O presidente, quando vinha a Nova York, vinha ao Carlyle. E Marilyn Monroe estava na suíte esperando por ele. Ela mandava abrir uma garrafa de champanhe francesa Dom Pérignon, passava o perfume Chanel número 5, se vestia num casaco de peles, nua por baixo e de sapato alto. Quem servia de menino de recados entre John Kennedy e Marilyn era o ator Peter Lawford, casado com uma Kennedy. John sempre foi tarado por Marilyn. Uma vez, ele ainda era senador, ele teve que fazer uma cirurgia por causa de uma dor nas costas e mandou pregar na parede em frente à cama do hospital esse pôster de Marilyn de short azul claro. Só que ele mandou colocar o pôster de cabeça para baixo. A relação entre os dois se tornou pública numa festa de aniversário do presidente, celebrada no Madison Square Garden, em Nova York. Jacqueline preferiu não ir. Peter Lawford chamou Marilyn ao palco. Ela mal podia andar. O vestido era muito apertado. Deu um suspiro e cantou "Feliz Aniversário, Presidente." Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. O vestido tinha sido costurado à mão no corpo. Como de hábito, Marilyn não estava usando nenhuma roupa de baixo. Jamais se imaginou que "Parabéns pra você" pudesse ser uma canção erótica. Veio o bolo e o presidente agradeceu. Depois de ouvir essa voz, posso me aposentar, ele disse. Mas a partir daí ele se deu conta de que precisava se afastar de Marilyn. O risco político estava transformando o sonho de adolescente num pesadelo. Marilyn começou a ligar para a Casa Branca. Insistia, queria falar com o presidente. Até que um dia o presidente resolveu mandar o irmão, o ministro da Justiça, avisar que o caso tinha acabado. Acabou com John e começou com Robert. Os dois se apaixonaram. Uma amiga diz que Marilyn, em John, admirava o corpo, em Robert, a alma. Mas Ethel, a mulher de Robert, resolveu preservar a alma e o corpo do marido. Pressionou e ele mandou Lawford avisar que era o fim. Marilyn não se conformou. Bebia muito, tomava bolinha para dormir e ligava para o Ministério da Justiça. Ameaçou fazer uma chantagem com umas gravações. Um dia, Robert foi à Califórnia e se encontrou com Marilyn para dizer que estava tudo acabado. Naquela noite, Marilyn morreu. No atestado de óbito, a indicação de que ela tinha tomado drogas pouco antes de morrer.
Um ex-marido, o jogador de beisebol Joe DiMaggio, não deixou Lawford ir ao enterro. As mulheres dos Kennedy não costumam ter um final feliz. Depois que o presidente Kennedy foi assassinado, Jacqueline procurou se afastar um pouco da família. O máximo que ela fazia era vir passar o Natal aqui na casa de Palm Beach. Ela não aguentava mais carregar o peso do nome Kennedy. Jacqueline foi uma viúva virtuosa, mas casou com o que havia de mais diferente de um Kennedy. O milionário e armador grego Aristóteles Onassis. Os americanos ficaram chocados. Ele não tinha o ar aristocrático de um Kennedy. E a própria Jacqueline não era mais a mesma quando trocou Palm Beach pelas praias gregas do Mediterrâneo. Ela andou aparecendo nua numas fotos, mas a família Kennedy sumiu com todos os negativos disponíveis nos Estados Unidos. Também se diz que a família se apropriou das gravações dos últimos telefonemas de Marilyn. O porteiro desse hotel em Palm Beach, ele se chama Hotel Brasileiro, me contou que alguém, provavelmente alguém da família, comprou por 3 milhões de cruzeiros tudo que estava naquele quarto lá em cima atrás das folhas. Objetos e roupa de cama usados numa noite de 1984, quando foi encontrado ali o corpo de David Kennedy, de 28 anos. Ele era filho de Robert Kennedy. Ele se hospedou no final da tarde e foi para o bar. Bebeu muito, subiu para o quarto e usou cocaína. Foi encontrado de manhã pela camareira. Tinha morrido de overdose. 2 anos antes, um irmão dele, que tem o nome do pai, Robert, foi preso como viciado em heroína. Os americanos costumam dizer que os Kennedy são perseguidos por uma maldição, como se os Kennedy não tivessem nada a ver com o que acontece com os Kennedy e as vítimas dos Kennedy. Mas nem as tragédias, nem os escândalos apagam da imaginação dos americanos a ideia de que os Kennedy parecem ter nascido com a lenda do rei Arthur. Se os americanos fizessem um plebiscito e preferissem viver numa monarquia, a família real seria a família Kennedy. Para os americanos, eles são bonitos, são ricos, têm classe e quase não pecam. Globo e você, tudo a ver. O Dono do Mundo, a nova novela das 8.